Bom, então a gente vai começar aqui o nosso formulário de parametrização, as primeiras métricas para o programa de fidelidade, que aborda cashback e ticket de ofertas. Então, na primeira parte, a gente vai responder aqui alguns dados básicos da farmácia, dados da empresa. Então, o nome fantasia, esse nome vai ser exatamente o nome que a gente vai trabalhar dentro do bunker e o nome que os clientes vão receber quando a gente tiver alguma comunicação ativa. Então, nossa comunicação é através de SMS, a gente tem campanhas automatizadas que vocês podem já colocar no início do programa, como de créditos a expirar, inativos, aniversariantes, e também a de token da LGPD. Então, o nome que o cliente vai receber na mensagem é o que vocês colocarem aqui no nome fantasia. Uhum. Aí a razão social, CNPJ, ano de fundação, a região do país, se possui mais de uma loja ou não, e quem vai ser o responsável pelo programa. Porque a gente precisa falar direto com o responsável, não só agora na parte da configuração, como também na continuação do programa, né? Para a gente poder acompanhar os resultados, verificar as estratégias, se necessário fazer alguma alteração durante o programa. Então, a gente tem que ter o contato direto aí de quem vai ficar responsável por isso. Uhum. Aí, aqui na segunda parte, são algumas informações para comparativos futuros. Então, para a gente poder mostrar para vocês que o programa de fidelidade dá resultado, a gente precisa comparar, né, o antes, sem o programa, e depois com o programa. Então, hoje, qual que é o ticket médio da loja, o faturamento do último ano e o número de transações mensais. Quantas vendas ocorreram durante o último mês. Uhum. Aí aqui, os representantes, né? Se tiver todos esses representantes aqui, então, gerente, TI, marketing, diretoria, financeiro, supervisor e responsável de compras, tá? Aí a gente precisa do nome da pessoa, o cargo, o e-mail e o celular. Dependendo da abordagem que a gente for fazer, a gente já fala direto com a pessoa responsável. Uhum. Aí agora são usuários e permissões. Então, primeiro a gente vai ter ali o nome dos representantes e aqui, se necessário, a permissão do programa para cada um deles. Então, por exemplo, seu Paulo, aqui pode pôr o nome do senhor, permissão total, o e-mail e o celular, que eu sei que a senha que eu vou fazer do sistema para o senhor vai ser para abranger o programa todo, para poder ter acesso a todas as partes, tanto de configuração, relatórios, campanhas. Aí a gente pode ter uma permissão parcial, por exemplo, para supervisor ou gerente de loja, que vai só visualizar alguns resultados, por exemplo. Então, cadastro de cliente, relatórios específicos, por exemplo, de vendas, né? E pode ter também uma permissão exclusiva para o ticket de ofertas. Então, se tiver uma pessoa na loja que vai ficar responsável em trocar as ofertas do ticket, mas o senhor não quer que tenha acesso a outros dados, a gente restringe e fica só com a permissão de configuração do ticket de ofertas, tá? Uhum. Aí aqui são cadastro campos opcionais. Então, de campo obrigatório que a gente precisa para poder ter os dados básicos aí do cliente e entender o perfil do nosso cliente, a gente vai usar nome, CPF, data de nascimento, o sexo e o celular. Esses 5 dados são obrigatórios e a gente não pode trabalhar com menos do que isso. Mas a gente pode... endereço? Oi? Tá para baixo o resto que você falou? Não entendi. Só tá aparecendo e-mail e endereço. Ah, sim, porque os outros, esses 5 que eu falei, são obrigatórios. Nome, CPF, data de nascimento, o sexo e o celular. Ah, tá. Aí a gente pode colocar como opcional
a mais nesse cadastro, se o senhor quiser, o e-mail e o endereço. Ah, entendi. Aí, se o senhor quiser, se for melhor colocar esses outros campos opcionais, a gente pode colocar também. Entendi. É que nem todo mundo gosta de captar esses dados, né? O e-mail não é toda farmácia que faz campanha por e-mail, e o endereço também depende da farmácia se ela vai ter delivery ou não. Lembrando que o cliente que já está cadastrado no seu sistema, quando a gente fizer a implantação do sistema de fidelidade, na hora de identificar esse cliente, a gente vai colocar lá o CPF da Dona Maria, vai trazer para a gente os dados que já existem aí no seu sistema. Então, se você já tem o nome, o CPF e a data de nascimento, já traz. A gente vai completar só os obrigatórios que a gente precisa. Sexo e telefone, por exemplo. Mas ele finaliza o cadastro, faltando esses dados aí, por acaso algum cliente não esteja em mãos no momento? Não finaliza. Mas e na hora de importação, ele vai importar faltando? Não. O que vai acontecer? A gente faz o acesso lá no sistema, no PDV. Vai identificar um cliente. Esse cliente já tem alguns dados aí na sua base, do cadastro lá do PDV. Vai trazer esses dados que já tem. Se não conseguir colocar os outros dados obrigatórios, não finaliza esse cadastro. Aí o cliente não é cadastrado no programa de fidelidade naquele momento. Só quando ele tiver os dados na mão. Tá. E vocês conseguem puxar o banco de dados também do Object Pro? Se tiver cadastrado no seu PDV, ele vai puxar os dados que tem cadastrado lá, sim. Mas ele puxa na hora que o cliente está no balcão e a gente vai fazer a identificação dele. Ele não puxa automático todos os dados de uma vez. Só quando a gente pesquisa por aquele cliente específico. Aí, quando a gente está falando do cadastro do cliente, a gente tem a opção de trabalhar com um token, que é o consentimento da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Esse token, se a gente utilizar ele no programa do senhor, por exemplo, quando identificar o cliente, vai colocar esses 5 dados obrigatórios, né? Vai trazer os dados que já tem, vai completar se estiver faltando alguma coisa. Aí é enviado para o cliente um SMS com uma senha, que é esse token. O cliente fala esse código pro balconista e o balconista finaliza esse cadastro com esse aceite da LGPD. E aí o cliente está falando para a gente que ele aceita compartilhar os dados e que a gente pode utilizar esses dados para comunicação, para campanhas, para entrar em contato com ele, tá? O token da LGPD, ele não é obrigatório por lei, mas, ao mesmo tempo, a legislação não protege os empresários caso o cliente questione o uso dos dados dele. Então, depende muito do público, né, da cidade e da região que o senhor está, para saber se é necessário o token ou não, se a gente coloca, deixa ele ativo ou não. Ok. Aí depois tem um aceite aqui, que é uma explicação que o controlador de dados é a empresa do senhor. A gente faz a captação, mas toda a responsabilidade desses dados é da empresa. Aí aqui a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre as regras do cashback. Então, vai utilizar o cashback, sim. E aí aqui, essa parametrização, a gente vai colocar as primeiras regras do programa. Então, cashback linear. Quanto de cashback o senhor vai dar para o seu cliente de forma linear? Então, vai pontuar todos os produtos e todas as compras. Qual vai ser o mínimo de cashback? Normalmente, a gente começa esse mínimo de 0,5% a 1%. Que depois, quando a gente tiver feito a integração no seu sistema, a gente vai receber aí as informações dos produtos cadastrados. Esses produtos são cadastrados por categoria, né? Genérico, ético, similar, perfumaria. Aí, fora o linear, a gente pode colocar um cashback por categoria. Então, vamos dizer que o senhor quer dar
1,5% de cashback para genérico. A gente deixa o meio no linear e vai somar com 1% da categoria de genérico. Vai totalizar 1,5% para o cliente final. Então, primeiro a gente define esse linear e depois que a gente tem as informações da integração, a gente vai colocando as categorias, se quiser trabalhar com categoria, tá? Não é obrigatório. Eu tenho clientes que trabalham com linear de 3%, por exemplo. Não diferencia produto de categoria, de nada. Toda compra, todo produto gera 3% de cashback. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Trabalhar com linear. Essas redes grandes fazem quanto? Em torno de 3%. Fazem linear? Eles não fazem Faz o linear. Não, normalmente é só o linear, já um linear de um valor legal, que nem esses 3%. E depois, quando a gente já tem uma movimentação no sistema, que a gente tem um banco de dados legal, aí a gente começa a trabalhar nichos de clientes específicos. Por exemplo, fazer uma promoção específica de uma vitamina. Então, a gente vai buscar aqueles clientes específicos que consomem aquele tipo de vitamina ou vitaminas parecidas, e a gente pode dar um bônus ou um cashback extra na compra daquele produto específico. Entendi. Aí, depois da porcentagem de cashback, a gente tem a validade. A validade a gente trabalha em torno de 30 a 45 dias. Por quê? A nossa intenção com o programa de fidelidade é fazer com que o cliente volte mais e gaste mais. Então, quanto menor o prazo de validade, maior o senso de urgência do cliente em voltar e consumir aquele cashback que ele tem disponível. Então, eu não indico que a gente trabalhe aí com uma validade acima de 45 dias, tá? Porque senão o cliente fica muito solto e a gente não consegue trazer ele antes como a gente gostaria. Aí embaixo a gente tem a liberação do benefício. A liberação do benefício eu sempre indico que seja no dia seguinte. Por quê? No mesmo dia, se o cliente compra, ganha o cashback e ele já pode consumir esse cashback, o que ele começa a fazer? Ele começa a fragmentar a compra dele. Então, ele compra um produto, ganha cashback, depois ele vai lá, passa o segundo produto para usar o cashback no segundo produto. E não é isso que a gente quer. A gente quer usar o cashback para trazer mais produtos naquela venda, fora o que ele já tinha intenção de levar. Então, quando a gente deixa a liberação para o dia seguinte, essa matemática fica mais fácil. Porque o cliente vai comprar hoje, o cashback que ele ganhou hoje, ele vai poder resgatar a partir do dia seguinte para usar como desconto numa nova compra. Aí aqui o valor mínimo para resgate. Então aqui a gente quer saber se o cliente precisa juntar um mínimo aí de cashback para ele poder fazer o resgate. Eu indico que não use essa regra do mínimo, que não limite o cliente. Quanto menos regras a gente tiver no programa, mais fácil para o cliente, menos burocrático é para esse cliente. Então, quando a gente deixa aqui sem valor mínimo, independente se o cliente tem 10 centavos ou 10 reais, ele pode resgatar aquele valor. Quando a gente coloca ali para o cliente juntar, por exemplo, 3 reais, ele vai ter que comprar muitas vezes antes de conseguir fazer o primeiro resgate dele. Então, isso acaba desmotivando o cliente na hora de entrar no seu programa de fidelidade. Aí, aqui embaixo, o valor máximo para resgate já é uma regra diferente. Aqui a gente vai dizer quanto que o cliente pode usar do cashback dele para pagar a conta atual. Então, vamos dizer que a dona Maria foi lá hoje na farmácia, comprou, ganhou R$2 de cashback. Para ela usar esses R$2 como resgate, quanto que ela tem que gastar? A gente usa uma regra mais geral aqui, a maioria dos programas usa, que é de 50%, que é o quê? O cliente poder pagar até 50% da compra atual dele
com o saldo que ele tem de cashback. Então, se a dona Maria tem R$ 2 de cashback, para ela resgatar os R$ 2, ela precisa gastar no mínimo 4. A gente vai pagar metade da compra dela com o saldo que ela tem de cashback, tá? A regra dos 50% é o mais usual, porque protege o fluxo de caixa da farmácia e, ao mesmo tempo, deixa o cliente feliz, porque ele pode pagar até metade da compra dele com o que ele tem de cashback. Aí aqui a gente vai falar sobre restringir forma de pagamento. Então, a gente tem aí PBM, farmácia popular, alguns convênios, né? Então, se o senhor não quiser pontuar uma venda específica, a gente pode restringir pela forma de pagamento. Então, a venda de farmácia popular, por exemplo, a gente pode não dar cashback para o cliente que compra como farmácia popular, como PBM. As outras formas de pagamento mais corriqueiras também a gente pode restringir se o senhor quiser. Por exemplo, pagamento no crédito, crédito parcelado. Mas essas formas de pagamento que o cliente já está acostumado a fazer, eu não indico que bloqueie, tá? Porque o cliente que compra no crédito, compra no débito, quando ele começa a sentir que ele ganha o cashback, que o cashback faz sentido para ele, faz diferença no bolso dele, ele consome cada vez mais, independente da forma que ele está pagando. Então, o ideal é a gente restringir apenas as formas de pagamento que não trazem retorno, como PBM e farmácia popular, que praticamente não dá lucro, né? Não tem margem. Aí a gente tem a opção de deixar o funcionário participar do programa ou não, tá? Eu também indico que deixe o programa para o funcionário também ganhar cashback, porque se esse funcionário percebe que ele não ganha cashback na compra que ele faz no CPF dele, por ele ser um funcionário, o que ele faz? Ele começa a passar a compra dele no CPF de um familiar. Então, não faz muita diferença, né? A não ser que esse funcionário tenha, de repente, aí uma condição muito diferenciada na compra dele, pagamento facilitado ou um desconto muito alto. Então, a gente também tem que ver a forma como o senhor trabalha aí com os funcionários, tá? Antes de definir se participa ou não participa do programa. E a gente tem a opção também de diferenciar o delivery. Então, as vendas do delivery, vai pontuar cashback ou não vai pontuar cashback? Eu utilizo a mesma métrica aí do funcionário, tá? Eu acho que é válido a gente pontuar sim, dar o cashback para o cliente que compra no delivery. Porque mesmo ele ganhando um cashback, se ele tem aí, de repente, desconto na entrega, alguma coisa assim, esse cliente vai passar a consumir mais, porque quanto mais ele compra, mais cashback ele tem e mais vantagem ele tem em utilizar esse cashback aí na farmácia. Aí aqui um ponto muito importante, que muitos clientes esquecem de preencher nesse formulário, vou pedir bastante atenção aqui, que é o nome do programa. Então, como vai ser conhecido o seu programa de fidelidade? Esse nome do programa vai no hot site, o site, né, que a gente constrói aí para vocês, que é o portal do cliente. Esse site para o cliente poder acessar o histórico de compras dele, verificar quanto ele tem de saldo, se ele já resgatou, qual a validade. Então, esse nome vai aparecer tanto no site quanto em algumas campanhas também de comunicação, tá? Então, é muito importante vocês definirem o nome do programa de fidelidade de vocês. Aí, aqui, a gente precisa saber como é que é o cadastro de produtos de vocês. Porque quando a gente faz a métrica do cashback por categoria, a gente precisa entender se esses produtos, eles seguem um padrão de cadastro ou não, tá? Porque isso pode interferir na hora de pontuar o cliente. Então, se obedece um padrão na hora de cadastro ou se não segue um padrão, tá? Qual seria esse padrão?
Oi? Como que seria esse padrão que estão se referindo? Por exemplo, quando chega um produto novo na farmácia, sempre é cadastrado código externo, código EAN, categoria, subcategoria e a descrição do produto, ou não, o produto é cadastrado sem categoria, ou tem categoria, mas não tem subcategoria, é só código EAN, não tem código externo. Então, o padrão é sempre aquele que a gente cadastra todos os produtos do mesmo jeito. Sim. Aí aqui a gente traz para vocês um termo antifraude, tá? Se clicar na flechinha aqui, vocês conseguem baixar esse termo em Word para vocês imprimirem. Então, esse termo é para os funcionários assinarem, para eles estarem de acordo com as regras do programa, e a gente está notificando eles que caso haja fraude em algum cadastro, em alguma venda, por exemplo, chega um cliente no balcão, esse cliente não quer identificar a venda, não quer participar do programa de fidelidade. O funcionário vai lá, como esse cliente não quer mesmo pontuar essa venda no cashback, joga essa venda para um outro CPF. Isso é uma fraude. Então, se o funcionário agir dessa forma, fraudar alguma venda, com esse termo, ele está ciente do que pode acontecer se ele for pego, né? A gente tem as regras de antifraude no sistema e a gente consegue auxiliar vocês nisso. Então, tem balconista que às vezes repete o número de celular para todos os clientes, por exemplo. Faz lá 10 cadastros no dia, a gente vai ver os cadastros, estão todos com o mesmo número de celular. A gente teve até o caso de uma empresa que o funcionário estava cadastrando o número do celular da farmácia no cadastro dos clientes. E aí o que acontece? Quando a gente monta uma campanha de comunicação onde a gente vai disparar os SMS para os clientes, o cliente não recebe. E o mesmo número recebe 10, 15 mensagens. Então, eles precisam estar cientes de que na hora que a gente cadastra o cliente, eles precisam colocar os dados corretos do cliente nesse cadastro. Aí aqui a regra antifraude. Então, como é que a gente pega essas questões dentro do sistema? A primeira coisa que a gente consegue avaliar é o número de vendas por CPF. Então, a gente entende que o normal de um cliente é ir até o balcão da farmácia no máximo 2 vezes no dia. Claro que tem um ou outro que às vezes vai mais, né? Tem sempre aquele que mora ali pertinho da farmácia, vai todo dia na farmácia. Mas, no geral, o cliente dificilmente vai mais de 2 vezes na farmácia. Quando esse funcionário resolve agir de má fé e interferir nesses cadastros, ele também se perde. Então, ele acaba pontuando o mesmo CPF várias vezes durante o dia. Então, o que a gente faz? A gente bloqueia esse CPF a partir da terceira compra. Então, pontuou o CPF uma vez, ele ganha o cashback, está liberado. Comprou a segunda vez, ganha o cashback, está liberado. Se esse CPF for comprar pela terceira vez no balcão da farmácia, for pontuar pela terceira vez, a gente bloqueia esse saldo. Fica lá no wallet do cliente, mas ele não pode utilizar até o responsável ir lá e desbloquear. Exatamente para que o responsável possa analisar se aquela venda foi realmente o cliente que fez ou se foi um lançamento errado no sistema. Então, a regra mais usual que a gente tem é 2 vezes por dia, 15 vezes no mês. Mas vocês podem colocar aqui a quantidade de vendas por dia e por mês que vocês acharem melhor. A gente tem algumas sugestões aqui, 2 vezes por dia, 10 vezes no mês, 15 vezes no mês, 20 vezes no mês. Essa outra opção, 3 vezes no dia, 25 compras no mês, tá? Mas se nenhuma dessas aqui for de acordo com a realidade de vocês, pode colocar aqui o parâmetro que vocês querem que a gente utilize. Aí a gente precisa ter um responsável
pelo desbloqueio dessas vendas. E aqui a frequência da liberação. Então, a frequência da liberação, eu sempre indico que seja semanal, porque o diário pode ser que todo dia não dê tempo de olhar esse relatório, né? E o mensal pode ser ao contrário também. Junte muita informação para ser vista apenas uma vez no mês. Então, eu acho que o semanal é o que fica mais adequado aí pela correria de vocês, né? Mas vocês escolhem aqui a frequência da liberação. Aqui o aviso do resgate já está aqui semanal também. Então, uma vez por semana, vocês recebem um relatório mostrando quais clientes que estão bloqueados que fizeram o resgate, que tentaram fazer resgate de cashback. E aqui o usuário que vai receber esse relatório. Então, a pessoa que for responsável, a gente precisa da pessoa aqui e o usuário, tá? Aí, aqui no usuário, pode só repetir o nome da pessoa. Aí, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o ticket de ofertas, que é a filipeta de ofertas que a gente vai apresentar para o cliente durante o atendimento. Então, se vai utilizar o ticket de ofertas, sim, responsável pela gestão do ticket. Então, o que acontece? O ticket a gente vai configurar, deixar pronto para vocês, e o que vocês vão escolher são as ofertas que vão aparecer nesse ticket. Vocês vão escolher o produto, vocês vão colocar a validade, então, de que dia até qual dia essa oferta vai aparecer no ticket, o valor de e por, então, por quanto vocês vendem esse produto e por quanto vocês vão oferecer para o seu cliente fidelizado. Então, quando a gente coloca a validade nessa oferta, por exemplo, hoje, do dia 8/7 até o dia 20. Quando vira do dia 20 para o dia 21, se não tiver produtos cadastrados com a validade a partir do dia 21, esse ticket vai sair em branco. Então, a gente tem que ter uma pessoa responsável que vai ficar ali de olho no calendário para sempre trocar as ofertas, atualizar essas ofertas, né? Para que o ticket não fique em branco. Aí, aqui, a data da reunião do ticket. Seu Paulo, se o senhor responder esse formulário ainda hoje para a gente, eu acho que dá para a gente marcar já para segunda-feira que vem a reunião do ticket de ofertas, tá? Uhum. Dia 15. Aqui, dia 15 do 7 de 2024. Para fazer a reunião do ticket de ofertas, o que eu preciso? Desse formulário preenchido, a gente vai abrir a empresa dentro do Bunker e vai mandar os dados login para a Software House fazer a integração. A Software House faz a integração e a gente já recebe alguns dados da farmácia, como esses produtos cadastrados. A gente precisa ter acesso à planilha de produtos de vocês da farmácia para a gente poder montar o ticket de ofertas. Aí, para a gente trabalhar com o ticket de ofertas no balcão, que é a nossa indicação, a gente precisa ter uma impressora térmica não fiscal para poder imprimir esse ticket. Então, se você não tiver ainda essa impressora, aqui a gente tem nesse link algumas indicações. Não precisa comprar através desse link, tá? O link é só para vocês terem a configuração. Pode copiar a configuração e buscar em outra plataforma para fazer a compra se necessário. O ideal é uma impressora para 3 computadores, tá? Até 3 computadores, uma impressora dá conta. Mas que isso é melhor ter mais uma impressora. Aqui, aí a gente tem aqui a configuração da impressora para que o ticket saia com as margens corretas, tá? Se tiver ruim aqui de visualizar, depois eu mando esse arquivo separado. Na hora que fizer a instalação da impressora, já instala com essas configurações, tá? Pode ser essas da folha A4 ou é bom pegar essa impressora, tipo... o ideal é essa impressora não fiscal térmica, tá? Que é pequenininha. Ela é parecida com a fiscal, só que
ela não faz comunicação com SAT, essas coisas. Mas porque a A4... Mas ela tem como configurar mais de um computador? Tem. Para imprimir? Uhum. Tem sim, por ela ser não fiscal, tem. Só a fiscal que não dá certo, tá? O que acontece? A impressora comum que imprime na A4 vai ter muito desperdício de folha, porque a filipeta, ela sai exatamente no tamanho de um cupom fiscal. Ela é estreita, assim, é compridinha, né? Então, a impressora A4 acaba trazendo muito desperdício. Tá bom. Aí, para montar o nosso ticket de ofertas, a gente precisa das categorias que a gente vai apresentar o produto para o cliente. Porque a nossa comunicação com o cliente vai ser da seguinte forma: a gente vai ter lá o ticket de ofertas durante o atendimento, vou passar mais detalhes no treinamento, tá? Mas para vocês entenderem o contexto dessas categorias, a gente vai falar para o cliente assim: Dona Maria, nas suas ofertas personalizadas, em vitaminas ou em beleza, na categoria vitaminas, saiu tal produto. Quer aproveitar e levar? Porque dessa forma, quando a gente fala que a oferta é personalizada para o cliente, a gente já chama mais a atenção dele. Quando a gente fala a categoria que a gente está apresentando esse produto, por exemplo, categoria beleza, o cliente é um gatilho de memória que a gente utiliza e o cliente vai buscar na memória dele o que ele precisa para essa categoria. Para a categoria de vitaminas, higiene pessoal, beleza, ou outras categorias, se vocês quiserem trabalhar com outros nomes, tá? Então, a gente precisa das categorias de acordo com o perfil de cliente de vocês. Então, como que é melhor para o seu cliente? Como que ele busca os produtos quando ele chega no balcão? Ele procura por vitaminas, higiene pessoal, beleza, como a gente colocou aqui, ó, saúde, outros, ou ele busca por área do corpo, por exemplo, produto para cabelo, produto para o corpo, produto para pernas e pés, é uma outra forma, tá? Aqui a gente traz algumas indicações, podem ser usadas essas, todas ou só algumas, ou outras categorias, como eu falei, por área do corpo, por exemplo. Aí, se for usar outras categorias, depois na próxima reunião, a gente configura, tá? Se não for usar nenhuma dessas, pode deixar em branco e depois a gente configura as outras categorias. Mas medicamento não entra aqui nada, hein? Como é que é? Aqui a gente coloca como saúde, porque a gente só pode apresentar no ticket de oferta os MIPs. A gente não pode colocar tarjado e nem os que precisam de prescrição médica. Sim. Aí aqui a data do treinamento e o lançamento oficial. Então, o treinamento, dentro da mensalidade que vocês já pagam aí do sistema, está incluso o treinamento online, tá? Caso queira o treinamento presencial, eu vou até vocês para treinar o balconista aí na hora do atendimento. Aí o treinamento presencial é um orçamento à parte. Aí, se tiver interesse, eu peço para o comercial mandar um orçamento. Mas normalmente os clientes fazem o treinamento online e todo mundo gosta, os balconistas entendem aí como que eles têm que fazer a abordagem com o cliente e a gente não tem nenhum problema. Então, a data... O treinamento pode ter que, tipo, 4, 5 funcionários, um de cada vez. Não entendi sua pergunta. Cortou o áudio. Por exemplo, o treinamento tem, vamos supor, tem 4 balconistas. Você vai fazer 4 treinamentos individuais com cada um. Não, é um só para o grupo. A gente pode montar 2 grupos, por exemplo, pegar o pessoal que entra mais cedo e fazer depois que eles saem do horário, por exemplo. Faz com 2, depois faz 2. Normalmente eu faço 2 turmas para cada farmácia. Uma turma de manhã, uma turma à tarde. Esse treinamento já é o suficiente? Normalmente sim, porque o treinamento que a gente traz é de atendimento ao cliente. Então a gente vai trazer técnicas e abordagens para o uso das ferramentas de fidelização na hora do atendimento. Como é que o balconista vai verbalizar para o cliente? Como é que ele vai falar sobre o cadastro? Vai pegar os dados do cliente, vai ofertar esse ticket de ofertas, como que é a apresentação desse ticket de ofertas e como finaliza a venda. Uhum.
Então, o lançamento de vocês vai ser... Eu acredito que até o dia 29 já está tudo rodando. Então, vou deixar marcado para o dia 29, é a última segunda-feira do mês. Aí depois a gente só vê os horários. A gente pode marcar o treinamento entre 8 horas da manhã e 4 horas da tarde, tá? Porque o nosso expediente encerra às 5 horas da tarde, 17 horas, horário de Brasília. O treinamento é em torno de 45 minutos, 1 hora, dependendo da turma, tá? Depende muito se o pessoal interage, se não interage. E também a gente pode repetir esse treinamento quantas vezes forem necessárias, tá? Eu só não indico que faça o treinamento mesmo individual, porque o pessoal às vezes fica meio acanhado, não presta muito bem atenção, às vezes com o colega do lado, um apoia o outro e a gente tem melhores resultados. Beleza. Então, o nosso treinamento aqui, online, para o dia 29/7 de 2024. Depois eu vou colocar todas essas informações lá no grupo também, tá? Uhum. Aí, a integração. Qual que é a software house do senhor, seu Paulo? Inova Pharma. Inova Pharma, certo. Então, aqui, o senhor coloca para mim o nome do representante. Aqui Oi? Responsável pelo sistema. Tá. O representante da Inova, porque eu tenho que falar com ele para ele fazer a integração aí no PDV. Aí eu preciso aqui do nome, o código da área, né, e o telefone dele. Aí aqui a software house, que é a Inova Pharma. E aqui a gente já começa a falar um pouquinho sobre comunicação. Então, hoje, todas as nossas campanhas automatizadas são através do SMS. Por exemplo, a gente tem aqui a de créditos a expirar. Então, 7 dias antes do crédito daquele cliente expirar, vencer, a gente manda uma mensagem para ele, automática, dizendo que ele tem um saldo, que vai vencer em 7 dias, para ele retornar na farmácia. A gente também coloca o link do WhatsApp da farmácia nessa mensagem. Assim, o cliente recebe o SMS e já pode clicar ali no link e já abre uma conversa no WhatsApp para fazer o pedido direto com a farmácia. Aí a gente tem campanha de aniversário, que a gente pode dar um bônus, um cashback extra, ou apenas parabenizar esse cliente e chamar ele para ir até a farmácia. A gente tem a de inativos, normalmente a gente usa uma régua de 60 dias. Então, se o cliente foi cadastrado hoje, dentro de 60 dias, ele não retorna na farmácia, ou pelo menos não teve venda identificada daquele cliente, ele recebe também uma mensagem convidando ele a voltar na farmácia, que lá ele ganha cashback, tem ofertas personalizadas. A gente monta daí o template, né, a frase que esse cliente vai receber. A gente tem a... Oi? E dá para criar um encarte para esses inativos? Encarte não, porque a gente manda só pelo SMS. Aí no SMS a gente não pode mandar imagem, né? É só a frase. Aí a gente tem a campanha de boas-vindas. Então, normalmente, quem não usa token, usa de boas-vindas. Porque na de token, já vem falando que aquele token é para o programa de fidelidade. Já vai o nome do programa, o link do site, com todas as informações. Quando não usa o token, o cliente faz ali o cadastro dele, entra no programa e ele pode receber uma mensagem de boas-vindas, por exemplo. Então, dizendo parabéns, Maria, agora você faz parte do clube tananana, o nome do programa. Compre e ganhe cashback para usar nas próximas compras, ou alguma coisa nesse sentido. E a gente tem a transacional, que é a cada compra do cliente, ele receber uma mensagem com o valor que ele ganhou de cashback naquela compra, o valor que ele ganhou e a validade. Essa informação, a maioria dos nossos clientes usam essa mensagem transacional, mas essa informação também aparece no PDV, a hora que o cliente paga a conta dele,
já sai ali quanto ele ganhou de cashback e a validade. No treinamento, a gente vai ensinar o caixa a falar isso para o cliente, a verbalizar, porque o cliente ele tem que saber todos os benefícios que ele tem ali do programa, tanto quando ele começa o atendimento no balcão, quando ele está indo embora da farmácia. E essa informação do cashback, de quanto ele ganhou de cashback, também sai na nota fiscal dele. Então, lá no finalzinho da nota fiscal vai ter o saldo que ele ganhou ali de cashback. E aí, a recarga mensal de SMS. Então, a única coisa que é a parte é o SMS. Toda a configuração a gente faz, ensina vocês a fazerem dentro do sistema, mas o disparo do SMS, ele é cobrado à parte. Hoje, ele é 16 centavos até 1.000 SMS. A partir de 1.001, ele cai para 0,145. Então, a gente tem que começar aí, no mínimo, com 500 SMS. Claro que se for muitas campanhas, se você for ativar todas as campanhas, por exemplo, aí a gente precisa aí de uma recarga maior. O que acontece? A gente põe a recarga, começa os disparos, por exemplo, créditos a expirar. Então, pode ser que todo dia tenha cliente que vai expirar o crédito depois de 7 dias, né? No começo do programa é um pouquinho menos. No começo de programa, o que mais consome SMS é token da LGPD ou boas-vindas. Depois, a transacional consome bastante. E a gente vai, depois, inativos, aniversariantes e créditos a expirar. Quando acaba o crédito de SMS na plataforma, esse SMS não sai, o cliente não recebe essa comunicação. Então, é importante a gente ter uma recarga aí que não deixe essa campanha travar, né? Ficar sem o envio da mensagem. Aí aqui são algumas informações sobre o termo de comunicação, tá? Aqui fala que ele é pré-pago, que ele tem a validade de 40 dias. Depois, aí vocês leem com calma, dá o aceite aqui pra gente. E aí é só colocar o nome e o cargo e enviar. A gente já recebe essa parametrização por e-mail e a gente já consegue dar continuidade aí no processo de implantação. Ele está onde ele está aqui no grupo? Isso. É um link, chama, acho que está Form, JotForm. Eu vou mandar de novo para o senhor. Deixa eu ver aqui se é esse. Ah, esse aqui, achei. Ah, já achei ele aqui. Se caso não responder alguma coisa que eu não deixar em branco, depois você verifica e entra em contato? Sim, beleza. Sim, porque a gente não consegue dar continuidade se faltar alguma dessas informações. Então, assim que eu receber, se faltar alguma coisa, eu pergunto pelo WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, eu deixo em branco daí. Isso, ou qualquer coisa, pode mandar um WhatsApp para mim que eu te ajudo ali pelo WhatsApp mesmo, tá? Beleza. E aí a gente fica, então, com reunião marcada para segunda-feira que vem, 4 horas da tarde mesmo, tá? Porque se tiver tudo, você mandando o formulário, a gente já entra em contato com a Software House, já solicita a integração. Segunda-feira a gente já consegue montar o ticket de ofertas. E a impressora eu preciso para quando? Até o dia do lançamento, até o final do mês. Beleza. Tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada, seu Paulo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Fala, Lua. Grava aí que o meu áudio tá vazando. Ai, peraí que não parou minha gravação. Não. Droga.